Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Amados, amadas, graça e paz, em vitória sempre, em Cristo Jesus. Abençoados de Deus, é tempo de profetizar espírito e vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Esse próximo domingo, Deus revelou no meu coração de entregar uma mensagem que se intitula Passemos para o Outro Lado. Baseado numa revelação que Deus entregou essa semana no meu coração, quando Jesus estava ali, perto do lago, que é chamado Mar de Galileia, mas é um lago, ele juntou uma grande multidão. Se acredita que havia mais de 15 mil pessoas ali. Ele pregou a palavra, ele ensinou, ele até escolheu os 12 discípulos naquele momento. E o final ele multiplicou os pães e os peixes que alimentou aquela grande multidão. Mas de repente, Jesus disse aos discípulos: passemos ao outro lado. E vocês já sabem que quando eles cruzaram o Mar da Galileia, se apresentou uma grande tempestade com ventos fortes, uma tempestade no caminho para impedir que eles chegassem ao outro lado. Mas o Espírito moveu Jesus para ir a esse outro lado, porque nós sabemos, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 4 e 5, diz que quando ele chegou do outro lado, havia um homem endemoniado na cidade dos Gadarenos. E lá, esse homem era atormentado, estava numa situação crítica, porque havia uma legião de demônios. Vocês sabem que os espíritos imundos saíram, entraram numa manada de porcos e que se precipitaram contra o precipício. Eram 2.000 porcos. Ou seja, esse homem estava cheio de demônios, vivia nos sepulcros, fora de controle, era amarrado com cadeias, com grilhões, gritava, se feria com pedras e toda a cidade era atormentada. Quando Jesus ele foi ver aquele homem, Jesus o libertou. Jesus transformou a vida daquele homem. E através do testemunho daquele homem, aquela cidade, aquela redondeza foi transformada. Porque Jesus passou ao outro lado. Agora, aqueles que ficaram lá, onde aconteceram os milagres dos pães, diz que depois, quando Jesus voltou, encontrou aquela multidão e eles estavam nervosos, eles estavam revoltados, porque eles queriam mais multiplicação de pão. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitos ali deixaram de seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque eles ficaram no lado errado. Eles ficaram no lugar onde não deveriam ficar. Eles deveriam ter seguido a Jesus. Eles deveriam ter colocado por obras as orientações, as pregações que Jesus deu. Mas não, eles ficaram esperando só bênção. Hoje em dia, tem muita gente assim.
estão no lado errado. Estão no lado aonde elas querem continuar acomodadas com a mesma vida e esperando o milagre chegar, esperando bênçãos, quando elas deveriam estar do outro lado. O outro lado que Jesus deseja que nós passemos, porque o outro lado onde está uma população crescendo, avanço de seitas, deterioração da família, divórcios, bruxarias, alcoolismo, tudo, imoralidade. Nós temos que lutar, chegar no outro lado, nós temos que dar esse testemunho, porque a igreja é responsável de sarar o mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas a pessoa tem que sair da acomodação, da zona de conforto e fazer a obra de Deus. Vamos orar por isso? Aproxima a água, aproxima os nomes. Meu Deus, meu Pai, de que lado nós estamos? Será que nós estamos no lado errado? Estamos esperando somente a multiplicação dos pães, os milagres, os benefícios, enquanto estamos acomodados espiritualmente, não atendendo, não fazendo o chamado de Jesus nas nossas vidas. Meu Pai, o Senhor nos chama a nos levantarmos e passarmos para o outro lado. Ou seja, o lado de seguir ao Senhor, de fazer a Tua vontade, de chegar àqueles que estão como um endemoniado gadareno, sofrendo nas mãos do diabo. Profetizar espírito e vida para libertar essas pessoas, para curar os enfermos, para transformar as famílias. Essa é a responsabilidade da igreja. Deus não nos chamou para passarmos a nossa vida no que é confortável para nós. Deus nos chama para passarmos para o outro lado e sarar esse mundo. Nós não podemos ser alheios à situação desse mundo, de ver que existem milhões de pessoas sofrendo, morrendo. É claro que nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar tormentas por fazer a vontade de Deus, por seguir a Jesus. Mas temos que estar no lado certo. Eu declaro cura ao enfermo, libertação ao cativo, restauração das famílias, recuperação de viciados. Nessa manhã, eu declaro a vitória. E você pode orar comigo e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz, se sacrificou para me dar espírito e vida, para que eu possa ser o sal da terra, a luz do mundo. Meu Deus, eu não quero ficar numa posição que é cômoda para mim, Senhor. Eu não quero ficar na minha zona de conforto, só esperando as bênçãos cair do céu. Eu quero me levantar e passar ao outro lado do mar da Galileia. Eu quero cruzar, enfrentar a tempestade e tormenta, mas eu quero seguir os teus passos. Eu quero ir aonde está o aflito, necessitado, o doente, para que eu possa, na autoridade de Jesus, declarar, profetizar espírito e vida. Muito obrigado, meu Pai, por essa revelação e por essa palavra de bênção na vida de todos nós. Abençoa o final de semana, que as pessoas possam despertar para o chamado que o Senhor faz a pregar o Evangelho. Obrigado, meu Pai. Meus amados, envie essa oração agora para o maior número de pessoas que você puder. Fica na graça, na paz, na vitória sempre. E se lembre, profetiza espírito e vida antes que seja tarde.